Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tesouro Oculto. Gente, esse vídeo é imperdível. Não saia daí, fique até o final, assista conosco. É um assunto bem interessante. O canal Tesouro Oculto, ele aborda esses temas um pouco polêmicos, mas importantíssimo para a vida espiritual de todos nós que ouvimos e assistimos. O tema escolhido hoje é Gênesis capítulo 8, versos 20. E diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Todos conhecem a história de Noé, né? A Bíblia diz no livro de Noé que a corrupção na terra ela se tornou tão generalizada que é como se Deus tivesse um plano dizendo assim, olha, não dá mais para suportar isso, não dá para aguentar, mas para que eu não extermine toda a raça humana, eu vou criar uma oportunidade. Noé constrói uma arca bem grande e convida todo mundo. E Noé passou 120 anos convidando pessoas e dizendo que Deus iria mandar um dilúvio. O dilúvio naquela época era improvável, era impossível, porque não havia chuva no tempo de Noé. Então as pessoas não acreditaram porque isso era improvável, é algo que não tinha lógica, não tinha nenhum fundamento. Mas Deus tinha um plano, né? Através de quem acreditasse, de quem tivesse fé, que pudesse formar uma nova geração. E ninguém acreditando, passou-se os 120 anos, Noé e apenas a sua família entraram na arca, na intenção de que essa nova geração fosse um povo mais voltado para Deus, mais inclinado para Deus, mais obedientes à voz de Deus. E aí toda a família de Noé entrou na arca. E aí é o versículo que nós lemos aqui. Quando eles saíram da arca, a primeira atitude de Noé foi: edificou Noé um altar ao Senhor. Ou seja, construiu Noé um altar improvisado. E nesse altar ele oferece holocaustos a Deus, né? Esse altar é um lugar de adoração, de homenagem a Deus. Tipo assim, eu quero te homenagear pelo que você fez comigo e com a minha família. Então esse altar será um lugar de adoração, de prestígio a Deus. Obrigado, Deus, porque o altar é lugar de se entregar, de oferecer-se a Deus, oferecer algo a Deus. Então Noé fez o primeiro altar. Mas dá-se para entender que no Velho Testamento tem inúmeras pessoas que também fizeram altar. Abraão fez também 4 altares, levantou 4 altares. Um deles foi quando Deus fala a Abraão: sai do meio da tua parentela, do meio da tua terra, que eu te engrandecerei, te exaltarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim como não se conta as estrelas do céu nem a areia do mar, assim terá também a sua descendência. E Abraão ficou tão maravilhado com essa promessa de Deus que ele levanta ali um altar ao Senhor. Um dos segundos altares que Abraão levanta é aquele que, quando Deus decide também novamente a terra se torna corrompida novamente e a corrupção se torna extrema, né? Deus diz assim, olha, então eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão tinha levantado um segundo altar. E nesse altar ele começa a orar e interceder. O altar é lugar também de orações, de intercessões. E estes altares improvisados, né, que Noé constrói, que Abraão construiu, né, são lugares que Deus se faz presente. Não quer dizer que Deus apenas habita
nos lugares onde sofisticados, belos, são cômodos, né? Bem cômodos, e lugares chiques e bonitos, é ali que Deus está. Não, nem sempre representa isso, porque em lugares simples Deus também responde às nossas orações. Por exemplo, esse altar segundo que Abraão levanta, Deus começa dizendo, ó, vou acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra. Vou destruir. Senhor, mas se lá tiver 100 justos, o Senhor vai destruir os justos junto com os ímpios? Não, Abraão, então vai lá e vê se tem 100 justos. Abraão falou, então, Senhor, e se tiver 60? O Senhor vai destruir os 60 justos no meio do ímpio? Não, então vai lá e vê se tem 60. Senhor, e se tiver 30? E aí Deus fala, então, olha, vai lá então e vê se tem. Mas na verdade, Ló, primo de Abraão, ele vivia na cidade de Sodoma e Gomorra. É tanto que Abraão faz intercessões, ora a Deus, pedindo a Deus pela vida da família de Ló. E a Bíblia diz que Deus manda 2 anjos lá e fala para Ló, olha, sai daqui, escapa-te por tua vida. E a Bíblia diz que Ló, ele demorava a sair, os anjos pegam Ló e a sua família e tira da cidade de Sodoma e destrói também a cidade de Sodoma e Gomorra. Nesses altares improvisados, Deus também ouve as orações, porque ouviu a oração de Abraão, tirando Ló também e a sua família, porque eram filhos da promessa. Outro altar que Abraão constrói é aquele que Deus pede, olha, dai-me seu filho, seu único filho, e oferece ele em sacrifício a mim. E Abraão vai com o menino Isaac, né? E chega lá, ele constrói o altar, e aí quando ele coloca o menino Isaac, a Bíblia diz que Deus brada, dizendo, olha, não faças nada ao menino. Ou seja, nos altares improvisados, Deus sempre responde. Quando se faz para adorar, prestigiar e homenagear a Deus, Deus sempre se faz presente. Não quer dizer que precisa ser os lugares mais belos, não. Pode ser até uma igrejinha improvisada, porque o tema desse vídeo é, você que diz que não congrega em outra igreja, porque a sua é a primeira igreja, e hoje tem essas igrejinhas fundo de quintal. Não, nesses lugares improvisados, onde fazemos para adorar, homenagear e prestigiar a Deus, Deus sempre está presente para responder. É tanto que ali, naquele quarto altar que Abraão levanta, improvisado, Deus brada dizendo, não faças tal, porque Deus proverá para si o cordeiro. Nesta palavra, Deus já está se referindo à morte de Jesus na cruz, quando Jesus seria entregue na cruz do Calvário para a remissão dos pecados da humanidade. Vem-se mais na frente, a gente vê que Elias é outro, que também foi uma pessoa de que levantou um altar improvisado e Deus respondeu às orações de Elias. Nós lembramos que no tempo de Elias, a nação tinha se tornado muito idólatra. Acreditava no deus Baal, que era o deus da chuva. E esse deus da chuva era que eles acreditavam, que quando precisasse, pedia-se a Baal, e Baal mandava chuva e regava a terra e produzia. Mas Elias veio contradizendo isso, olha, Baal não pode fazer nada por vocês. Eu desafio vocês. Já que vocês têm 450 profetas, eu desafio. Vamos então levantar um altar e orar e pedir. E há de ser que o Deus que responder, se Baal é Deus, ele vai responder a vocês. Mas se Deus é Deus, o Deus que eu sirvo é Deus, ele também vai me responder. Então vocês orem ao vosso Deus Baal. E eles oraram, 450 profetas, desde manhã até a tarde. Porém, Baal não respondeu nenhuma palavra.
E Elias, a Bíblia diz que Elias pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Pega 12 taças de água, joga sobre aquelas pedras e faz uma oração. Ou seja, um altar improvisado. Deus responde às orações. Não precisa dizer que você congrega na igreja maior do mundo. Porque na onde que se faz algo com sinceridade, Deus também responde. E aí Elias orou ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Elias orou ao Senhor, Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, a água e as pedras. Ou seja, Deus sempre vai estar nestes altares improvisados. Não pense que a igreja que está perto de você é uma igrejinha fundo de quintal, não. Ela é a igreja poderosa porque é de Deus. E aí veio o tempo de se adorar a Deus nos tabernáculos, até que Deus põe no coração de Davi a construir um templo fixo. Orava-se nos tabernáculos e Deus também respondia. Até que põe no coração de Davi. Davi não pode construir o templo porque Deus não permite, mas Salomão constrói. E no dia que Salomão constrói, a Bíblia diz que Deus baixou ali, Deus desceu e fez presente naquele lugar. Compromisso, e ainda fez compromisso com a sua igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Esta é a promessa de compromisso de Deus com a sua igreja. Vence o Novo Testamento. Novo Testamento. Jesus, Maria, fica grávida de José. Fica grávida e vai dar à luz ao menino Jesus. E a Bíblia diz que naquele tempo Herodes e Pilatos, os comandantes do Império Romano, eles se veem preocupados. Herodes preocupado porque a notícia é que o Salvador havia de nascer, que o Rei Jesus havia de nascer, e com medo de perder o seu reinado, ele decreta morte a todos os meninos do sexo masculino. Maria, grávida, e a promessa de que ela daria à luz ao menino Jesus, ela toma a decisão com José em sair da terra de Jerusalém e ela vai para a cidade de Belém. Chegando na cidade de Belém, eles não são bem acolhidos. A família que lhes acolhe oferecem para eles uma dormida no estábulo, ou seja, o menino Jesus, o Salvador do mundo, nasceu no local improvisado. Passando-se esta fase, Jesus vem, nasce o menino Jesus, nesse local improvisado. Não nasceu em belos lugares, em lugares chiques. Não. Jesus, com 33 anos, começa o seu ministério. Primeiro, milagres de Jesus, transformar a água em vinho. Segundo os milagres de Jesus, multiplicar o pão, 5 pães e 2 peixes, para 5.000 pessoas, multiplicou o pão. Curou enfermos, deu vista ao cego, ressuscitou Lázaro, morto de 4 dias. E agora Jesus chega a hora de cumprir a sua missão. Jesus é traído pela sua própria nação, traído pelo seu próprio povo. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, chega o dia em que Jesus é traído por Judas, quando Judas lhe dá um beijo, e aí começa o processo. Jesus é levado a Caifás, esbofeteado por Caifás, o sacerdote da época. Jesus é levado a Pilatos.
Pilatos manda para Herodes, e Herodes manda de volta para Pilatos. E Pilatos, era um costume naquele tempo de que 2 presos seriam apresentados à nação de Israel. E eles decidiriam quem seria morto e quem seria livre. E a Bíblia diz que Pilatos ele faz aquele discurso, Herodes faz aquele discurso e diz: eis aqui um homem malfeitor, assassino e cruel. E há do meu lado direito Jesus de Nazaré. A quem queres que eu vos solte? E a Bíblia diz que os sacerdotes incitavam o povo e eles diziam em unânime voz: soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás. E soltaram Barrabás. Só que tinha sido feita uma cruz com todas as expectativas de que Barrabás seria condenado. Essa cruz, ela tinha o tamanho de Barrabás. Ela foi feita para aquele porte físico. Um homem alto, forte, né? E Jesus, nesse dia, foi condenado na cruz, que também foi improvisada. O Filho do Homem nasceu na manjedoura, num lugar improvisado, e morreu numa cruz improvisada. Aquela cruz que era para ser de Barrabás, Jesus assumiu. O que quer dizer isso? Na verdade, eu e você, se não fosse a morte de Jesus, nós seríamos julgados e condenados pelos nossos pecados. Mas Jesus assumiu, morrendo naquela cruz improvisada para perdão e remissão dos nossos pecados. Por isso, eu quero dizer para você, se você está numa igreja e você se vangloria, né, dizendo: eu estou na igreja que foi a primeira, na igreja mais bela, na maior igreja do mundo, né, onde tem mais membros, não se gloria nisso. Gloria quando a sua igreja, mesmo que improvisada, e que para você parece que é uma igrejinha de fundo de quintal, leva a sério este livro. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe em tua família, em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever no canal Tesouro Oculto. Nos ajude aí se inscrevendo no canal. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe.